Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Estamos aqui novamente no canal do PPGD da UNOESC, no YouTube, para fazer uma nova modalidade de entrevistas. As entrevistas anteriores nós estávamos falando sobre livros organizados pelos professores do programa e hoje uma nova modalidade. Estamos aqui para conversar sobre dissertações de ex-alunos, de discentes. E para estrear, estamos aqui presente com o Michel Ferrari Borges dos Santos, que vai falar sobre a dissertação dele, que acabou virando livro, publicado pela editora UNOESC, com o título A Configuração Constitucional do Direito Fundamental à Liberdade Religiosa e do Princípio da Laicidade, uma análise pautada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. O autor Michel, ele é doutorando hoje do programa de pós-graduação em Direito na UNOESC, mestre em Direito pela Universidade, tendo conseguido seu título agora no ano de 2020 e também a profissão de advogado. E estamos aqui juntamente com o seu orientador, o professor Dr. Wilson Steinmetz, que é mestre e doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná e é professor do programa de pós-graduação em Direito da Universidade do Oeste de Santa Catarina e também do programa de pós-graduação em Direito da Universidade de Caxias do Sul. Bom, iniciando aqui a entrevista, primeiro eu queria agradecer a vocês pelo tempo, pela disponibilidade de estarem aqui gravando comigo essa entrevista. E inicio o nosso vídeo com você, Michel, perguntando que, desde o início do livro, você já explica que os assuntos que envolvem essa liberdade religiosa, as religiões, as igrejas e o princípio da laicidade, apesar de estarem em debate há muitos anos, são muito atuais e por vezes geram controvérsias nas ciências sociais, inclusive no direito. Nesse sentido, vários casos complexos que envolvem a matéria são levados ao Poder Judiciário em busca de uma solução jurídica adequada. E você então faz uma pesquisa abordando esses casos. Como que essa pesquisa foi desenvolvida e quais são os casos concretos abordados por ti? Então, boa tarde, Guilherme. Boa tarde, professor Steinmetz. É uma honra dividir esse momento com os senhores, contigo, Guilherme, que é meu colega lá na UNOESC, né? E com o professor Steinmetz, que foi meu orientador no mestrado e agora é meu orientador no doutorado. Quero também mandar um abraço para a professora Regina, um agradecimento por ter me convidado para poder falar sobre o meu livro, a minha dissertação, aqui no canal do PPGD da UNOESC. E eu fiquei muito feliz por esse momento, por estar aqui dividindo com vocês a minha pesquisa. Então, como você disse, Guilherme, o meu livro, a minha dissertação, ela se tornou um livro publicado pela editora UNOESC, agora em 2020. E o título do livro é A Configuração Constitucional do Direito Fundamental à Liberdade Religiosa e do Princípio da Laicidade, uma análise pautada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Esse livro, ele é resultado de uma investigação dogmática constitucional sobre o direito fundamental à liberdade religiosa e sobre o princípio da laicidade, realizada durante o meu mestrado, então, no PPGD da UNOESC. Durante 2 anos, eu li sobre direito fundamental à liberdade religiosa e sobre o princípio da laicidade. O professor Steinmetz foi o meu orientador, como eu já disse, e eu tive o auxílio de uma bolsa de pesquisa da CAPES, que me possibilitou, então, construir essa pesquisa de uma forma muito... Foi algo que eu realmente despendi meu tempo, dedicação, enfim, e consegui fazer uma pesquisa que hoje, então, é esse livro publicado pela editora UNOESC. O objetivo da pesquisa, o objetivo da minha dissertação foi encontrar uma solução constitucionalmente adequada para os conflitos que envolvem o direito fundamental à liberdade religiosa. Notadamente, casos que se encontram ou que já foram julgados pelo STF e que envolvem o conflito ou a colisão entre direitos fundamentais, entre a liberdade religiosa, entre o princípio da laicidade estatal e também outros direitos fundamentais. Então, para isso, eu fiz uma abordagem do tema em 2 capítulos. Em um primeiro capítulo, eu trabalhei sobre a configuração constitucional do direito fundamental à liberdade religiosa e do princípio da laicidade, onde foram estabelecidos
significados, conceitos, o âmbito de proteção do direito, né? A liberdade religiosa, como, por exemplo, a liberdade de culto, a liberdade de crença, a liberdade de assistência religiosa nas entidades de internação coletiva. A questão da liberdade de consciência também é trabalhada no livro, que é algo mais amplo. A objeção de consciência. E também os limites e restrições a esse direito fundamental. Num primeiro capítulo, então, eu tracei algumas diretrizes interpretativas que seriam trabalhadas para a resolução de casos concretos, me apoiei em doutrinadores especializados no assunto, e dentro dessa pesquisa realmente fui construindo um raciocínio para resolver os casos concretos que eu queria trazer uma solução jurídica adequada, conforme eu mencionei. Bom, no primeiro capítulo foi isso, então. E no segundo capítulo, foram analisadas algumas demandas judiciais, casos concretos e decisões do Supremo Tribunal Federal em controle de constitucionalidade. E eu digo casos concretos porque é possível a gente visualizar o direito com mais concretude, mas, na verdade, muitas delas eram decisões em controle de constitucionalidade, né? ADIs que foram julgados no Supremo, que apesar de serem casos em que a gente consegue visualizar bem a situação jurídica posta, são questões em controle de constitucionalidade no Supremo, né? E os casos que eu investiguei, então, foram a ADI 4439, que fala da questão do ensino religioso nas escolas públicas brasileiras e nas escolas públicas brasileiras de ensino fundamental. A ADI 2566, que aborda a questão do proselitismo religioso nas rádios comunitárias. O recurso extraordinário 494601, que aborda a questão do sacrifício de animais em rituais religiosos, notadamente em rituais religiosos de matriz africana. O RE 611-874, onde se discute a questão dos dias de guarda religiosos e os concursos públicos. E a DPF 618, que trata da questão das testemunhas de Jeová e da recusa em aceitar as transfusões de sangue. Então, esse é um panorama do que eu escrevi, das análises que eu fiz. E aí é isso, Guilherme. A primeira pergunta, como que eu construí esse livro, foi nesse sentido. Foi uma construção em 2 capítulos, primeiramente trazendo uma abordagem sobre o direito fundamental à liberdade religiosa e à laicidade, limites, âmbito de proteção, restrições, e depois aplicando a casos concretos. Sim, entendi, perfeito. Bom, agora passando a vez, a pergunta para o professor Wilson, é uma curiosidade, uma situação que eu gostaria de saber, que como que a pesquisa do Michel ela acabou se inserindo nas suas investigações que já eram realizadas, nos seus estudos, que obviamente já tem algum tempo aí no estudo, e como é que essa questão trazida pelo seu orientador, se orientando no caso, foi inserida nas suas pesquisas? Guilherme, quando houve a designação do Michel para ser o meu orientador, me orientando, e o Michel já de início manifestou o interesse em fazer uma investigação sobre o direito fundamental à liberdade religiosa e à laicidade do Estado, para mim foi muito interessante e isso se encaixou perfeitamente nas minhas preocupações de pesquisa, nas minhas preocupações de investigação, nas minhas preocupações intelectuais. A primeira grande fase como pesquisador de direitos fundamentais, eu dediquei àquilo que costuma se chamar de teoria geral dos direitos fundamentais. Então, por exemplo, a minha dissertação, Colisão de Direitos Fundamentais e Princípio da Proporcionalidade, e também a minha tese de doutorado, né, na qual eu tratei o tema da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, a vinculação dos particulares a direitos fundamentais, são temas eminentemente, digamos assim, de uma teoria geral dos direitos fundamentais, ou como alguns autores preferem denominar, de dogmática geral dos direitos fundamentais. Tá? E aí, como orientador de mestrado, orientador de doutorado, me interessa muito especialmente aquilo que a gente chama de dogmática tópica,
ou dogmática especial de direitos fundamentais, né? E o direito fundamental à liberdade religiosa é um tema extremamente interessante. Porque no Brasil, nós, de um modo geral, historicamente, não temos grandes dificuldades macro de convivência, né, com crenças diferentes, tá? Isso não chega a ser um problema. Eu diria assim que no Brasil, de um modo geral, nós não temos um problema de intolerância religiosa, como você observa em outros países. Tá? O Estado também, de um modo geral, mantém se fiel à laicidade, mas não obstante isso, quer dizer, esse aspecto macro, mais global de tolerância, da convivência com feriados religiosos, ninguém reclama de feriado religioso, né? Nós tivemos um feriado religioso há poucos dias, que é o Nossa Senhora Aparecida, e existe uma lei que instituiu o feriado religioso, é a Lei 6.802, de 1980, e ela diz expressamente que o dia de Nossa Senhora Aparecida é um feriado nacional e oficial, né, da República. Então, quer dizer, você pode se isso está em conformidade com a laicidade do Estado. Então, não obstante essa digamos assim, essa boa convivência que nós temos de diferentes crenças no Brasil, é muito interessante como inúmeros casos são levados ao Poder Judiciário. O Michel citou vários aqui, né? E há muitos outros, né? Não haveria como o Michel investigar todos numa dissertação de mestrado, mas, por exemplo, você tem problemas que dizem respeito a legislações estaduais, adotando a Bíblia como livro base. O Supremo já se pronunciou sobre isso numa ação direta de inconstitucionalidade. Você tem questões que muitas vezes chegam ao Poder Judiciário envolvendo cultos religiosos, né, e violação de normas de boa vizinhança, de sossego, direito ao sossego, ou poluição sonora, né? Templos que são usados até altas horas da noite, acabam incomodando a vizinhança. Então, são questões que chegam, evidentemente, ao Poder Judiciário. E isso mostra que o direito fundamental à liberdade religiosa e à laicidade do Estado, eles são temas abertos, tá? Constantemente nós somos convidados, tá, em debates públicos, tá, em questões públicas, como também a partir de decisões do Poder Judiciário, especialmente do Supremo Tribunal Federal, né, a atualizar, eu chamaria assim de atualizar o tema ou as normas da liberdade religiosa. Quando eu falo atualizar, não é no sentido de modificar ou reformar, mas de reinterpretar, ressignificar, né? Até porque o direito fundamental à liberdade religiosa, a rigor, é um feixe, né, de posições jurídicas, né? É aquilo que nós, na teoria dos direitos fundamentais, chamamos de um direito fundamental como um feixe de posições. Então, ele tem um âmbito de proteção, né, que agasalha muitas faculdades, tá? Muitas posições jurídicas, e aí, naturalmente, surgem as mais diferentes situações, tá? Como a questão do dia de guarda, como a questão do sacrifício de animais em cultos religiosos, já mencionados aqui por Michel, a questão do ensino público, do ensino religioso nas escolas públicas, tá? Então, nós temos uma série de situações que surgem, que têm surgido, tá? E o Poder Judiciário é obrigado a tomar uma posição. E o que me chama a atenção, e com isso eu concluo a minha resposta, né, é que no Brasil, de um lado, nós temos um grande apreço, né, pela liberdade religiosa,
né, pelo respeito à liberdade religiosa, pela tolerância entre as religiões, né? Mas também é interessante observar que nós não temos uma concepção, digamos assim, forte, radical de Estado laico. Nós temos uma visão soft, mais branda de Estado laico, e isso ficou muito claramente posto na decisão do Supremo Tribunal Federal, por uma maioria apertada, evidentemente, no caso do ensino religioso nas escolas públicas de ensino fundamental. Né? A rigor, se você tivesse uma concepção forte de Estado laico, uma concepção um pouco mais dura, a posição que o Supremo tomou nesse caso seria oposta, seria inversa, né? E, no entanto, a decisão do Supremo é que autoridades eclesiásticas, padres, pastores, etc. e tal, podem ser responsáveis, né, pelo ensino religioso em escolas públicas. Então, é interessante, é um tema muito provocativo, né, esse da liberdade religiosa e da laicidade do Estado. Entendo, ótimo. Bom, voltando agora a perguntar para o Michel e ingressando dentro do livro dele, dentro do teu primeiro capítulo, em que são abordados os conceitos, que você já trouxe significados, limites desse direito fundamental à liberdade religiosa, são destacadas algumas diretrizes interpretativas para a análise de casos concretos que envolvam a matéria e que você leva ao seu segundo capítulo. Você poderia destacar algum postulado que você considera que seja importante na interpretação dessa liberdade fundamental? Então, Guilherme, eu destaquei algumas diretrizes que serviriam de base para se interpretar casos concretos que envolvam a liberdade religiosa e o princípio da laicidade em colisão entre eles ou com outros direitos fundamentais. Dentre essas diretrizes, questões vinculadas ao princípio da pluralidade, a dignidade da pessoa humana, enquanto um postulado que confira autonomia às pessoas na escolha das suas religiões. Mas o que eu acho importante destacar mesmo é a questão de não haver uma verdade religiosa quando a gente discute o direito fundamental à liberdade religiosa no direito. Quando a gente discute o direito fundamental à liberdade religiosa e o princípio da laicidade para resolver casos concretos jurídicos. E por que eu destaco essa inexistência de uma verdade religiosa? Porque cada religião possui as suas concepções sobre a vida, sobre a morte, sobre os seus dogmas religiosos específicos, e dentro daquele ambiente religioso, isso é totalmente ok, porque faz parte da liberdade religiosa, inclusive o discurso proselitista, as pessoas vão querer expressar a sua religião, enfim. Mas no Estado, no Estado, eu digo, para o direito, para a Constituição Federal, nenhuma dessas verdades religiosas pode tomar o discurso jurídico constitucional. Quando a gente está tratando de direito fundamental à liberdade religiosa ou de Estado laico, a gente vai jogar o jogo com os direitos fundamentais e na moldura constitucional. Então, nós não vamos expressar juízos de valor sobre determinada prática religiosa, se você considera, enfim, a sua opinião pessoal sobre determinada prática religiosa. Temos que verificar se está de acordo com a Constituição, a colisão entre direitos fundamentais, se fere o princípio da laicidade ou se o princípio da laicidade beneficia essa prática religiosa, dizendo aqui todas as práticas religiosas são possíveis, enfim. Tem um barulho, inclusive, de obra aqui no meu prédio, eu peço desculpas porque provavelmente vai ficar gravado, mas aí foge do nosso controle, né? Nessa situação de pandemia a gente faz as coisas online, e se vocês escutarem, é isso aí. Não, sempre então, continuando. Pode continuar, claro. Então, outra premissa que eu considero importante, além dessa questão da inexistência de uma verdade religiosa, é que a gente tome em consideração que quem se defende com o direito fundamental à liberdade religiosa geralmente são as minorias religiosas, as religiões minoritárias. Então,
o discurso do direito fundamental à liberdade religiosa, ele tem que levar em consideração que a religião dos outros é tão importante quanto a religião de quem está tratando daquele problema. Porque todas as pessoas podem ter as suas religiões, mas quando a gente fala em direito, a gente não pode tratar com os olhos que as pessoas têm sobre as suas religiões, né? Então, nesse sentido, eu acho que trabalhar com o direito fundamental à liberdade religiosa e com o princípio da laicidade é como se a gente tivesse que dar um passo para trás e olhar todas as religiões, inclusive a nossa, através de um olhar onde não haja esse juízo de valor sobre as práticas religiosas, porque nenhuma prática religiosa é menos que a outra, ou é menos importante, ou pode ser desvalorizada. Claro, a não ser que ela possa ser restringida, porque, de certa forma, há uma colisão constitucional, há alguma norma constitucional que restringe a ela. Mas, caso contrário, a gente tem que trabalhar com a inexistência de uma verdade religiosa no direito e com a questão, realmente, de verificar que as minorias religiosas são quem mais se socorrem desses direitos. Isso a gente pode analisar nos casos concretos que eu mencionei. Né? Todos eles, ou em sua maioria, há uma minoria religiosa que, na maioria deles, há uma minoria religiosa que está postulando a legitimidade dessa prática no Supremo Tribunal Federal. Entendi. Uhum. Essa questão é uma questão muito interessante, né? Porque esse é, de certa maneira, um paradoxo, né? Aquele que é adepto de uma determinada crença religiosa, ele o é certamente porque considera que aquela religião possui os dogmas verdadeiros, perfeito? Né? De outra parte, ele não pode ter a pretensão de por que ele supõe, né, que aqueles dogmas são verdadeiros, que aqueles dogmas sejam universalizáveis para todos a tal ponto de ter que impor. E aí é que tem um papel fundamental do Estado. Né? Quer dizer, o Estado ele tem que garantir o livre exercício da liberdade de crença, de consciência, de exercício de culto, ele tem que respeitar, né? E, evidentemente, proteger, né? Mas ele também deve estar atento para que nenhum grupo, nenhuma coletividade, nenhuma religião, né, tenha uma pretensão ou queira impor a outros, né, grupos ou crenças a sua verdade. Né? E isso é interessante porque isso reverbera em outros temas, tá? Que às vezes não tem uma conexão direta com a liberdade religiosa propriamente dita ou com a religião. Por exemplo, quando você faz a interpretação dos chamados, dá um exemplo, chamados direitos sexuais reprodutivos ou direitos reprodutivos, né, que envolve aí a questão do aborto nas mais diferentes situações, você interpretar isso a partir da sua liberdade de crença, daquilo que você acredita que seja o correto, que seja verdadeiro, mas com a pretensão de impor a outros que não compartilham da tua mesma crença. Tá? Então, por exemplo, tem pessoas que, em nome da sua fé, da sua crença, entende, por exemplo, que deveria ser proibido o aborto, né, ou a antecipação terapêutica de parto, no caso de fetos anencefálicos. Né? Mas quando alguém defende isso, quer dizer, ele já está pretendendo o quê? Que a sua crença, que a sua verdade seja universalizada, né, gerando condutas, comportamentos omissivos e comissivos a terceiros, né, que estão propriamente fora do próprio âmbito de proteção da liberdade de crença e de consciência que ele está exercendo. Uhum. Perfeito. Muito se fala, né, tem dois princípios em jogo aqui, que são a da liberdade religiosa e da laicidade do Estado, e eu vejo que ambos, quando vão explanar fazer as suas respostas a respeito da pergunta ou explanar sobre o livro, sobre os estudos, falam muito de liberdade religiosa. Até o professor Wilson, na sua primeira pergunta, deu uma pinceladinha a respeito da laicidade, e agora até eu trago essa pergunta para o Michel. Quando falamos em princípio da laicidade do Estado, você entende que esse princípio é uma das diretrizes interpretativas que devem ser levadas em consideração na análise dos casos concretos.
Então, você considera o princípio da laicidade um limite ao direito fundamental à liberdade religiosa? Então, Guilherme, o direito fundamental à liberdade religiosa e o princípio da laicidade, eles são construções históricas que ainda estão sendo edificadas em muitos estados constitucionais. Então, a forma como o princípio da laicidade e o direito fundamental à liberdade religiosa vão se relacionar dentro de cada estado vai depender da construção dessa relação mesmo, da estrutura jurídico-constitucional de cada estado. No Brasil, eu trabalho com a ideia de que o direito fundamental à liberdade religiosa ele é beneficiado através do princípio da laicidade, porque justamente todas as religiões elas vão poder se manifestar em um Estado laico, porque o Estado, em tese, não vai perseguir nenhuma religião, o Estado não vai restringir a liberdade religiosa das pessoas. Então, todas as religiões, o Estado laico, ele objetiva que haja uma convivência pacífica entre todas as religiões, né? Então, em um primeiro momento, o objetivo é conferir ampliação ao direito fundamental à liberdade religiosa através do Estado laico. Justamente porque eu trabalho com pressupostos da teoria do professor Robert Alexy. Então, o princípio da liberdade religiosa, no caso, o direito fundamental à liberdade religiosa enquanto princípio, ele tem que ser realizado na maior medida do possível. Assim como o Estado laico tem que ser realizado na maior medida do possível dentro das possibilidades jurídicas e fáticas. Por outro lado, o princípio da laicidade ele é sim um freio à liberdade religiosa. Ele limita a liberdade religiosa de certa forma, porque a origem do princípio da laicidade está na ideia de que o poder está muito ligado aos ideais democráticos de que o poder emana do povo e não mais de uma vontade divina ou enfim, de dogmas religiosos. Então, o princípio da laicidade, ele vai limitar a liberdade religiosa porque os atos públicos ou as questões políticas não podem mais ser justificadas no discurso religioso, né? Ao mesmo tempo, aí você pode me perguntar assim, bom, mas e se a maioria da população resolve eleger um representante religioso e aí o poder, a maioria da população não tem essa prerrogativa para escolher o seu representante religioso e ele, através do seu cargo, então, representativo, estabelecer esses dogmas religiosos para toda a população, porque, afinal, foi a maioria da população que assim o quis. Então, não, porque a Constituição ela também estabelece esse freio de laicidade. A laicidade ela está presente na Constituição. É um princípio constitucional, assim como a liberdade religiosa. Então, os titulares do poder político eles estão sujeitos às limitações normativas previstas na Constituição, né? Então, o princípio da laicidade, sim, ele confere liberdade religiosa para todos, mas a partir do momento que determinada pessoa queira institucionalizar os dogmas religiosos na estrutura do Estado, a Constituição está ali para dizer, não, o Estado e a Igreja estão separados, o Estado é laico, estamos num Estado democrático, onde o discurso jurídico, o discurso público, as instituições públicas são regidas pela Constituição Federal, pelos direitos fundamentais, pela estrutura constitucional, né, conforme a Constituição estrutura o Estado, e não pelos dogmas religiosos. Então, nesse sentido, eu acredito que seja até um tema muito polêmico e até que me preocupa, que é a questão dos grupos de poder, da formação de grupos de poder religiosos, de certa forma, objetivarem estruturar o Estado num dogma religioso, por exemplo. Uhum. Mas não que não seja perfeitamente compatível com o Estado laico a manifestação ampla religiosa, né? Porque os religiosos, as igrejas podem perfeitamente se reunir em espaços públicos, formar grupos, debater, mas o discurso constitucional, as instituições públicas, elas têm que ser regidas pela Constituição Federal e não por dogmas religiosos. Até porque com dogmas religiosos a gente não tem muito como discutir,
porque como eu disse antes, as religiões têm suas verdades e a gente não precisa entrar em juízos de valor sobre essas verdades. A gente nem pode, enquanto resolução, enquanto juristas, discutir com dogmas religiosos, porque a gente discute o discurso constitucional, né? Então, é nesse sentido que o princípio da laicidade, ele beneficia as liberdades religiosas de todas as religiões, mas ele também restringe quando esse discurso está incorporado na estrutura estatal. Acho que é isso, Guilherme. Entendi. Aí, puxando um pouco da tua resposta, eu vou fazer a pergunta final aos dois e peço, assim, obviamente um pouquinho só de brevidade, porque estamos aqui conversando há tempo, mas eu preciso fazer essa última pergunta. Professor Wilson, vamos dirigir primeiro ao senhor. O senhor ainda vê essa necessidade e relevância de pesquisa sobre liberdade religiosa e Estado laico após essas 3 décadas de vigência da nossa Constituição de 88, considerando que aí há livros, artigos, dissertações e teses que já foram publicadas nesses últimos anos sobre o tema, o senhor ainda vê essa pertinência temática em estudar esse assunto? De fato, nos últimos anos, né, ou pelo menos nos últimos 20 anos, relevantes trabalhos foram realizados de pesquisa em nível de mestrado, doutorado, sobre a liberdade religiosa, sobre a laicidade do Estado, trabalhos de muita boa qualidade. Mas é interessante que, com frequência, né, continuam aparecendo novos casos, novas situações de debate, né? E eu acredito que sim, que continuará havendo espaço. Só para você ter uma ideia, né, para vocês terem uma ideia, por exemplo, os evangélicos, né, têm feito uma grande pressão sobre a presidência da República para que um dos futuros indicados ao Supremo Tribunal Federal seja um evangélico. Né? E isso, evidentemente, gera um debate interessante, quer dizer, faz sentido essa ideia de que no Supremo Tribunal Federal tenha que haver um representante de uma determinada crença, né? Ou não, né? Mas as discussões todas que existem no Brasil sobre, que eu já mencionei, direitos sexuais reprodutivos, questão do aborto, por exemplo, né? Existe uma DPF ajuizada no Supremo Tribunal Federal, que é a ADPF 442, que discute, que pede que o Supremo reconheça como inconstitucional a incidência das normas penais sobre aborto nos casos de interrupção de gravidez voluntária até a 12ª semana de gestação, e aí abre-se, evidentemente, toda uma discussão de natureza jurídica, mas também de natureza moral. Nem todos os argumentos morais são influenciados por premissas religiosas, mas muitos desses argumentos são informados por premissas religiosas. Tá? Então, eu acredito, né, que nós tenhamos ainda um grande espaço de discussão. O próprio Estado brasileiro, como eu disse, ele parece ter uma visão bastante, digamos assim, soft da laicidade. Isso me parece que não contenta, não agrada a todos. Tá? Então, só finalizo com um exemplo que quero ilustrar isso. Há um caso, né, muito conhecido, que aqui do Rio Grande do Sul houve uma representação junto ao Tribunal de Justiça, né, uma representação administrativa, pedindo que o Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul proibisse né, crucifixos nas repartições do Poder Judiciário. Repartições de acesso ao público, evidentemente, do Poder Judiciário, salas de audiências, sala do Tribunal do Júri, corredores, enfim, espaços dentro de um foro judicial que são de acesso ao público.
E o Conselho da Magistratura aqui do Rio Grande do Sul julgou procedente, né, e determinou a retirada dos crucifixos lá, de todas as repartições do Judiciário, do Poder Judiciário do Rio Grande do Sul. No entanto, quando isso chegou ao CNJ, o CNJ disse que a presença de símbolos religiosos, de crucifixos em dependências do Poder Judiciário, né, não constitui uma violação do Estado laico. Tá? Então, você veja uma posição de um tribunal de justiça numa decisão administrativa, uma outra decisão administrativa em sentido oposto no Conselho Nacional de Justiça. Então, me parece que continuará sendo um tema atual lá, um tema que vai requerer, digamos assim, continuará exigindo, né, refinamentos interpretativos, tá, no sentido de estabelecer qual é o âmbito de proteção, qual é o conteúdo e qual é o alcance da liberdade religiosa, da laicidade do Estado e de que maneira isso impacta sobre outros temas que não necessariamente são temas essencialmente religiosos, mas que premissas religiosas, né, postulados religiosos acabam repercutindo, por exemplo, como essa questão do aborto, a questão do próprio ensino, né, religioso nas escolas públicas e outros temas. Entendo. Michel, só para... O teu microfone está desligado, tá? Tem que ligar, senão não adianta falar. Michel, microfone. Agora fala. Só para finalizar, Tá. Assim como a democracia é uma construção, o Estado laico também é uma construção que vai sendo construída e a gente vai discutindo, vai aprimorando e, enfim, essas discussões eu acho que elas permanecem. E eu cuidei o tempo inteiro aqui na reunião para ligar o microfone, agora no final não liguei, deu errado. Pois é. E se é uma construção, só para rapidinho para saber, vai seguir na tese os estudos? Agora no doutorado eu fiz um pré-projeto, continuando com as minhas discussões sobre liberdade religiosa e princípio da laicidade. E vamos ver, vamos construindo, tá só no começo, né? Tá começando. Ótimo. Bom, então, finalizando aqui, eu quero agradecer a vocês, ao professor Wilson, ao Michel, pela disponibilidade de tempo por essa entrevista, tá? E só lembrar quem está vendo o vídeo no canal que esse livro foi publicado pela editora UNOESC, o link vai estar na descrição. E só, novamente, dizer uma boa tarde a todos vocês e que nos encontramos brevemente aí. Obrigado pela presença. Até mais.